Olá, gente querida e bonita, sejam todos bem-vindos. É com muita alegria que aqui nos encontramos neste breve momento de espiritualidade, leitura e reflexão do Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: Como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo: se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão vivo viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga de Cafarnaum. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O evangelho de hoje, como acabamos de escutar, nos relata que Jesus estava na sinagoga de Cafarnaum e lá ele se apresentou como pão vivo, verdadeiro, descido do céu. As pessoas religiosas que se encontravam ali diante de Jesus não queriam admitir que Jesus tinha vindo do céu. Aquele jovem profeta de Nazaré não poderia ter uma natureza divina. E eles começaram a discutir como que ele pode dar a sua carne para nós comermos. É que o problema daquelas pessoas era exatamente não querer aceitar a novidade trazida por Jesus Cristo, pois ele era diferente de todos eles. Era o sinal do céu entre os homens aqui na terra. Eles não queriam confessar seus pecados, não queriam aceitar que aquele que eles consideravam inferior a eles fosse alguém com poder. Não queriam admitir que eram pobres e miseráveis. Quando uma pessoa está cheia de si, ela não consegue dobrar o joelho diante de Jesus Cristo. Nesse tempo, muita gente acredita que basta a sabedoria, o conhecimento e os bens materiais para viverem bem. Pessoas assim não contemplam as outras dimensões da vida, como a fé, por exemplo. Mas mesmo que nós tivéssemos todo o dinheiro, toda a ciência, mesmo assim, iríamos perceber dentro de nós uma fome e uma sede de sentido, de amor, de coisas maiores. E é Jesus Cristo aquele que pode nos saciar. É verdade que o conhecimento, ele traz a libertação e os bens materiais nos ajudam a viver com dignidade, com certeza. Isso é inegável. Mas a vida não é só isso. É muito mais do que isso. É permitir com que os anseios mais profundos que nós carreguemos encontrem a resposta em Jesus Cristo, pois Ele
é aquele que de fato pode entrar em todas as lacunas do nosso ser e nos alimentar de vida até o momento da vida eterna. Jesus disse: quem come a minha carne e bebe o meu sangue terá a vida eterna. E aqui já estamos falando da Eucaristia. Santo Inácio de Antioquia, um antigo padre da igreja, sábio, ele certa vez escreveu que quem comunga do pão eucarístico e bebe do vinho eucarístico penetra no corpo e na alma de Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa! Isso nos diz que ninguém pode saciar a fome que nós temos de Jesus Cristo, senão o próprio Jesus Cristo. E a Eucaristia, a Santa Missa, é aquele banquete que antecipa o banquete celeste que um dia viveremos com Deus. Aqui já experimentamos os dons do céu. É por isso que vamos e precisamos valorizar cada vez mais este grande sacramento da Eucaristia. Jesus Cristo se doa, nos alimenta. O livro do Êxodo nos disse que o maná, o pão que alimentou o povo no deserto, foi um pão que caiu do céu. E notem que na Eucaristia que nós temos hoje, nós temos a presença de Jesus Cristo em elementos que vieram da terra. Aquele pão consagrado e aquele vinho consagrado, que se torna o corpo e o sangue de Jesus, são elementos que vieram do trigo, da uva, que foram plantados por alguém. Porque Deus é sacramento, ou seja, Ele, de um modo invisível, está presente nos sinais visíveis que nós temos à nossa disposição na Santa Eucaristia. Final de semana chegou e eu te convido a ter um novo olhar sobre este grande sacramento. Participar com tanta devoção, com tanto carinho, pois na primeira parte da missa Deus fala conosco. Na segunda parte da missa, Deus se doa a nós no pão eucarístico. Um bom final de semana para você e para a tua família. Que a graça e o amor do Senhor estejam sempre contigo, na tua casa e na tua vida. Um forte abraço, salve Maria Imaculada.